como fazer do nosso cérebro nosso aliado nessa luta, né, nesse combate contra a ansiedade. Porque o que acontece? A ansiedade, ela engana o nosso cérebro. Sim, ela engana. Por quê? Porque vocês sabem, nós temos uma ansiedade que ela é normal, né, que é necessária para todos nós, né? Todo ser humano possui um certo nível de ansiedade e isso é importantíssimo para a nossa sobrevivência. O que acontece é que essa ansiedade, que é normal, ela começa a ser disparada em momentos inapropriados. E é por isso que a gente fala que a ansiedade engana o cérebro. Ela faz com que o nosso cérebro perceba que nós estamos em um ambiente, em situações de ameaça, de risco, de perigo iminente, né? De uma ameaça constante, e isso faz com que a gente sinta ansiedade. Na ansiedade normal, o que acontece? Nós estamos diante de algum perigo real. Então imagine, tem um leão na sua frente, ou então um assaltante, ou então um carro vai te atropelar. Tem um perigo real, iminente, na sua frente. O que o seu cérebro faz? Ele identificando aquela situação de ameaça, aquela situação de perigo, o seu cérebro ativa um mecanismo chamado resposta de luta ou fuga. E esse mecanismo faz com que aumente o nível de adrenalina e cortisol no organismo, e o aumento desses hormônios gera diversas reações, né? O nosso foco fica voltado para a situação de perigo, ameaça. Nossa atenção também fica voltada para as nossas reações físicas, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a aceleração, o ritmo da nossa respiração, aumenta a pressão arterial, vai mais sangue para os nossos músculos ficam mais rígidos, mais tensionados. Nossa pele fica mais fria, nós começamos a transpirar, o aparelho gastrointestinal ele é paralisado, boca fica seca, dor no estômago, algumas pessoas sentem dor de barriga, outras ficam constipadas, e tudo isso é o quê? É o nosso cérebro nos protegendo, porque estamos diante de uma ameaça e precisamos de todo esse mecanismo no nosso organismo para que a gente consiga lutar ou fugir. Então, tudo isso é muito bom, muito importante em um momento de perigo real, iminente, constante. Aliás, constante não, perigo real e iminente, né? Porque a ansiedade normal, ela não tem essa percepção de constância, né? Então, assim, quando nós estamos em perigo, nós estamos ali numa situação difícil, né? Como eu falei, os exemplos que eu falei, estamos diante de um animal, de um cachorro querendo nos morder, um assaltante, uma batida de carro, então é algo ali momentâneo, mas depois passa. E quando passa, né, essa ansiedade reduz. Então, é normal isso, é esperado, é desejado. Agora, quando isso acontece em momentos completamente aleatórios, né, em momentos onde não há de fato um risco para a nossa integridade física, aí sim mora o perigo, né? Aí está a ansiedade que é patológica. Então, a ansiedade, ela nos engana, né? Engana o nosso cérebro nesse sentido. Ela faz com que o nosso cérebro entenda que nós estamos em uma situação de ameaça, em uma situação de perigo, e que essa situação ameaçadora, essa situação de perigo é constante. Dá uma sensação de que a todo tempo, né, nós estamos em alerta. Qualquer coisa ruim, uma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Então, esse é o nosso cérebro percebendo uma situação ameaçadora onde não está. E como é que o nosso cérebro percebe isso? Através da nossa avaliação dos pensamentos, das crenças que nós temos a respeito de nós, a respeito do mundo, a respeito das pessoas. Então isso faz com que a gente interprete as situações ao nosso redor, ou seja, que a gente tenha pensamentos, avaliações sobre as situações que nos envolvem, que nos dão essa percepção, esse entendimento de que estamos em uma situação de ameaça, de uma ameaça à nossa integridade física, sendo que de fato não estamos. Ok, esse é o nosso cérebro entendendo ameaças, entendendo perigos fora de momento.
E o que é preciso fazer para que o nosso cérebro seja nosso aliado nesse combate contra a ansiedade? É auxiliar o nosso cérebro a entender que o ambiente onde nós estamos, a situação em que nós estamos vivendo, não nos coloque em perigo. Não são situações ameaçadoras, nós não estamos em uma ameaça iminente, não está algo muito ruim prestes a acontecer que vai tirar a nossa vida. Então nós precisamos mostrar isso para o cérebro, ensinar o nosso cérebro a perceber a situação em que nós vivemos como uma situação que não é ameaçadora. E além disso, ajudar o nosso cérebro a perceber que nós somos capazes, nós temos total capacidade de lidar com aquela situação ameaçadora, com aquela situação problemática, né? Com aquela situação que se apresenta. Porque na ansiedade existe essa diferença, né? Pessoas ansiosas têm uma percepção de ameaça maior do que pessoas que não têm ansiedade. Então, pessoas com ansiedade tendem a perceber as diversas situações muito mais ameaçadoras em termos de gravidade, em termos de probabilidade de que aconteça, muito maior do que pessoas que não têm ansiedade. Além disso, pessoas com ansiedade também se percebem muito mais vulneráveis do que pessoas que não têm ansiedade. Então, são pessoas que se sentem em situações muitas vezes onde ela não tem o que fazer, não sabe como agir, se sente incapaz diante daquela situação. Então, vem essa sensação de vulnerabilidade. Aí junta as duas coisas, vira uma grande bomba, né? O ambiente é ameaçador, é um perigo, uma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento e, por outro lado, eu sou vulnerável, eu não vou dar conta disso, eu não consigo, não tenho capacidades, não tenho habilidades para isso. Junta essas duas crenças, né, de ameaça e de vulnerabilidade, e aí a ansiedade, né, explode dentro de nós. E tudo isso é o nosso cérebro percebendo essas coisas. Agora a gente precisa ensinar ao contrário. Como é que é isso? Né? Ensinar justamente o nosso cérebro que o ambiente que nós estamos não é ameaçador, o ambiente que nós estamos estável, né? Tem estabilidade, nós temos pontos de segurança, nós temos em quem nos apoiar, em quem confiar, e além disso nós somos capazes de lidar com aquilo que se apresenta, né? Podemos ter dificuldades, sim, mas não tem problema. Ainda assim, somos capazes de lidar com aquilo que se apresenta. Ok, né? Como a gente vai ensinar isso para o nosso cérebro? Eis a questão, né? Já que eu preciso mostrar isso para o cérebro, ensinar o cérebro, né? Educar meu cérebro a perceber isso, então, como eu vou fazer? E para entender o como, é preciso entender também como funciona o nosso processo de aprendizado, como o nosso cérebro aprende as coisas. Às vezes a gente acha que o aprendizado ele se dá apenas em um nível cognitivo, de pensamento. Isso de fato acontece, mas existem outras duas forças, né, outros dois fatores que contribuem para esse aprendizado, para que esse aprendizado seja sólido, consistente, que são os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, nossas ações. Então, quando nós unimos sentimento, emoção, mais o pensamento, a cognição, mais o nosso comportamento, nossa ação, isso dá um combo de aprendizado muito poderoso, muito consistente, que nos auxilia, né, nesse combate à ansiedade. Então, vou te dar alguns exemplos aqui para você perceber como isso funciona, né? Não sei se você sabe andar de bicicleta, mas imagine, se você que está ouvindo já passou por essa experiência de aprender a andar de bicicleta, você sabe que primeiro
primeiro existe alguém ali que te dá uma instrução. Então você meio que entende, né? Aprende aquela informação, né? De que é preciso se equilibrar, é preciso, né, pedalar, movimentar as pernas, segurar o guidão, né, controlar o corpo, olhar para os lados, ver se não tem carro. Então são uma série de instruções que nós recebemos, né, no nível cognitivo, nos nossos pensamentos. Aliado a isso, vem também a experiência ali, né? Então, se eu falo para você, olha, para você andar de bicicleta, você precisa disso. E só essa informação bastar para o seu aprendizado, não vai funcionar, né? Porque, na verdade, só essa informação não é suficiente para gerar aprendizado. Então, você vai precisar fazer o quê? Pegar essa informação e colocar em prática, que é o agir, que é o comportamento. Então você vai lá e tenta até que uma hora dá certo. E aí quando dá certo, vem aquela alegria, né? Aquela felicidade de perceber, nossa, eu dou conta, eu tô conseguindo, e você começa a andar e você vai embora, né? Então o processo de aprendizado de tudo acontece da mesma forma. Vem aquele entendimento, a instrução, a informação. Depois, aliado a isso, vem um sentimento e vem também uma ação, um comportamento. Vou te dar outro exemplo. Quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente vai lá, vai para a autoescola, a gente recebe, né, diversas informações de placa, de regras, né, de trânsito. Quando a gente começa lá na autoescola e quando a gente vai para a prática, o instrutor vai e fala, você tem que fazer isso, aperta a embreagem, muda a marcha, coloca no ponto morto, faz isso, faz aquilo, vê se o retrovisor está no lugar, se... como é que é o nome daquele negócio? É retrovisor também na lateral, né? Vê se tudo está posicionado no lugar, presta atenção no sinal, presta atenção na sinalização, o instrutor vai ali te orientando e vai falando o que você precisa fazer. A diferença tá quando a gente começa de fato a fazer. Quando a gente começa lá a dirigir na prática, parece que é meio mecânico ali, né? É difícil fazer, é difícil pensar, tem o retrovisor, tem a marcha, tem o freio, tem o acelerador, tem o volante, tem isso, tem aquilo. E assimilar tudo isso é muito difícil ali no início, né? São muitas informações. Só que à medida que a gente vai praticando, né, quanto mais a gente dirige, mais fácil fica a dirigir. E aí a gente vai aprendendo a dirigir. A gente vai conseguindo colocar na prática e a gente consegue dirigir. Então a gente aliou a informação, a prática, a ação, o comportamento e aí consolidou um pouco mais aquele aprendizado. E aí, quando de fato a gente começou a dirigir, a gente sentiu aquela segurança, a gente viu que estava dando conta, o que veio? Veio uma alegria, veio a satisfação, um orgulho de si, né, de ter conseguido, de ter superado desafios, insegurança e tal. E aí vem o quê? A emoção, o sentimento que faz com que o aprendizado seja consolidado. Então, quando a gente pensa no aspecto da psicoeducação, o que é a psicoeducação? É justamente aprender a respeito da nossa saúde emocional, do nosso estado emocional, trazendo aqui para a realidade da ansiedade. Entender, né, como a ansiedade se manifesta em mim, entender o que é de fato a ansiedade, né, quais são os gatilhos, o que eu posso fazer, tudo isso, né, é psicoeducação. Você está aprendendo a respeito dos aspectos psicológicos da sua saúde mental. Então, tudo isso aqui é aprendizado, é informação, é conceito que vocês vão aprendendo, são informações. Agora, se vocês não colocarem em prática, essa informação vai se perder e o aprendizado, a transformação, que é o que de fato nós desejamos, vai se perder. Então, essa informação aqui, quando vocês acompanham a live, o vídeo no IGTV, no Facebook, né, os vídeos ali no feed,
tudo isso é muito legal, muito importante, mas se a gente não coloca em prática, isso se perde. E vocês já perceberam, quando a gente coloca em prática, começa a perceber que está dando resultado, vem a emoção, consolida o aprendizado. E é essa consolidação que a gente precisa para superar a ansiedade. Conseguir colocar em prática para conseguir ter um resultado final, que é essa superação, que é ter uma vida mais leve, né? E aqui eu faço um parênteses, né? A cada live, né, postagens no feed, eu trago aqui informações, dicas, técnicas importantes, né, que ajudam no tratamento, né, na luta, na superação da ansiedade. Mas cada dica dessas, isoladamente, ela tem um poder muito pequeno, né? Ou dependendo do seu nível de ansiedade, a diferença vai ser mínima ou quase nenhuma. O ideal é que vocês consigam assimilar tudo isso, pegar todas essas dicas que eu dou, essas informações e ter como um arsenal, sabe? Um manual, né, do que se fazer, do que fazer para lutar contra a ansiedade, para superar, sabe? Fazer de todas essas dicas, esses aprendizados, uma mudança de hábitos para que você tenha uma mentalidade também mais saudável. Porque a ansiedade, vocês já perceberam aqui, ela vem de uma avaliação do meu pensamento. Sou eu avaliando exageradamente o ambiente, avaliando de forma catastrófica, negativa. Sou eu ali com os meus pensamentos exagerados que eu não consigo controlar. E é tudo acontecendo aqui dentro. Agora, é possível desfazer esse processo, né? E como é que a gente faz isso? Com esse combo que eu estou falando para vocês, né? A cada live, novas informações, novas técnicas, vocês vão pegando isso e criando o seu próprio manual de superação da ansiedade, colocando tudo em prática para ter um resultado melhor, certo? Dito isso, voltando aqui, como a gente, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar agora para vocês o processo de aprendizado do nosso cérebro. Agora nós vamos trazer esse processo de aprendizado para esse combate à ansiedade. Então, quais são os pensamentos mais comuns na ansiedade? São pensamentos negativos, são pensamentos exagerados, desproporcionais à realidade, são preocupações exageradas que a gente tem dificuldade de controlar. Esses são os pensamentos na ansiedade. Quais são os sentimentos comuns? A própria ansiedade, né? A palavra ansiedade, ela define uma emoção. Isso que você sente aí é ansiedade, é uma emoção. Então, essa emoção é gerada na ansiedade, além de tristeza, né? Medo também é muito presente, são emoções presentes na ansiedade. E quais são os comportamentos comuns? Comportamento de evitação ou de procrastinação. Então, se eu estou diante de uma situação de perigo, de ameaça, às vezes não é nem tão a gente não consegue perceber em um nível consciente, sabe? A gente sabe que nós sabemos que estamos ansiosos, mas nem sempre entendemos o porquê daquilo. Às vezes vem só aquela emoção e isso faz com que a gente tenha comportamentos de procrastinação. Então aí a gente evita fazer as coisas como uma forma de anestesiar essa ansiedade, né? Então, se lidar com algum problema me gera ansiedade, eu vou protelando, sabe? Evitando ao máximo para não ter que lidar com aquilo que me gera uma emoção muito ruim, né? Também vem o comportamento de fuga, né? De não querer olhar para aquela situação, de, sabe, querer ignorar que aquilo está existindo. Então, esses sentimentos, pensamentos, comportamentos são comuns e a gente vai precisar agora modificar, trazer um novo aprendizado para tudo isso. No aspecto, aqui eu vou dar algumas dicas comportamentais, né, cognitivas que vão te auxiliar, mas sempre, né, tem aquela dúvida, a medicação vai resolver?
Bom, aqui eu vou fazer uma comparação com vocês, né, para responder essa pergunta. Imagine que você precisa entrar em forma, fazer atividade física, etc. Né? Na verdade, sim, o seu objetivo é: eu quero, né, entrar em forma, né? Eu quero ter uma disposição, né, magro, né, ou magra, forte. Se eu só tomar suplemento, isso vai resolver? Vai me deixar em forma, sim ou não? Não. Se eu só tomar suplemento e não, né, fazer exercício de fato, isso não vai me dar resultado. Agora, se eu posso entrar em forma sem tomar o suplemento? Posso. Fazendo exercício lá eu consigo entrar em forma mesmo sem tomar suplemento. Então, se eu é possível ficar em forma sem eu praticar o exercício físico? Não, também não é possível, né? Então, trazendo para o aspecto da medicação, é possível superar a ansiedade só tomando medicação? Não, superar completamente não. Por quê? A medicação vai ali te auxiliar naquele momento. Você pode até superar a ansiedade ali naquele momento, mas se você não tratar o que está desencadeando, se não tratar o que está desencadeando, a ansiedade vai voltar. Isso, inclusive, aconteceu comigo. O que aconteceu? Eu tive o primeiro quadro de ansiedade em 2016, quando a minha filha faleceu. Né? Minha primeira filha, ela faleceu com 12 dias de vida. Ontem, inclusive, completou 5 anos, né, do falecimento dela. E depois do falecimento dela, eu desenvolvi ansiedade. Naquele momento, assim, eu não dei atenção, né, segui a vida, né, levei um tempo ali para continuar fazendo o que eu precisava fazer, enfim. E aí, o que aconteceu? Alguns anos depois, eu acabei desenvolvendo de novo a ansiedade. A ansiedade veio de novo e veio mais forte, a ponto de eu precisar tomar medicação, que foi na gestação da minha última filha. Então, a medicação, ela ajuda. Ela vai ali auxiliar você no seu treinamento. Então, ela vai reduzir a sua sensibilidade à dor e aumentar a sua disposição, melhorar o seu humor. Então, nesse aspecto, o medicamento ajuda, mas ele não vai resolver tudo. Agora, se você aliar o medicamento à prática, que são essas técnicas, né, cognitivas, né, comportamentais, essas mudanças de hábitos, se você conseguir colocar em prática, aliado à medicação, nossa senhora, o resultado vai ser excelente. Agora, é possível também tratar sem medicação nenhuma, só com esse aprendizado, só com esse treinamento, né, de técnicas comportamentais, cognitivas e colocando tudo isso em prática. É possível? Claro, super possível. Porque, na verdade, a gente precisa mudar o que está aqui, o que está desencadeando essa nossa percepção de ameaça, de vulnerabilidade. E aí aqui eu vou dar algumas dicas de como a gente vai trabalhar isso no aspecto das emoções, no aspecto cognitivo, né, que são os pensamentos, e no aspecto comportamental. Então, em relação ao sentimento, né, ao sentir, nosso cérebro precisa perceber que o nosso ambiente está seguro, que há segurança ali nesse sentir. Precisamos sentir essa segurança. Quais técnicas nos ajudam nisso? Primeiro, uma respiração chamada quadrada ou 4x4. O que a gente faz? A gente inspira bem lentamente contando até 4, seguramos o ar contando até 4, soltamos o ar contando até 4 e depois seguramos o ar de novo contando até 4. Qual informação nós mandamos para o cérebro? Bom, se a Jaqueline está respirando assim pausadamente, então tá tudo bem, não tem perigo ali. Isso também mostra o quê? Porque na ansiedade nossa respiração ficou ofegante.
Então isso mostra que por mais que ele em algum momento a respiração falte o ar, tem essa sensação, né, de falta de ar, de sufocamento. Quando a gente segura o ar, a gente vai educando o nosso cérebro que isso também não é o fim do mundo, que não é desesperador, que não é uma grande ameaça. Porque os sintomas da ansiedade, existe uma causa que gera ali em relação ao pensamento, às crenças que geram ansiedade. Mas aí quando os sintomas da ansiedade se manifestam, esses sintomas geram mais ansiedade ainda. Né? O pensamento, pensar sobre aquilo que a gente está sentindo gera mais ansiedade. Então esse exercício vai educando o nosso cérebro nesse sentido. Além disso, né, qual outra forma de educar o nosso cérebro? Usar a nossa visão periférica, né? Eu falei que na ansiedade a gente foca no problema, vê aquilo e não percebe mais nada ao nosso redor, né? Quando a gente está ansioso e começa a perceber assim, o que está ao nosso redor pela visão periférica, isso também manda essa informação para o cérebro, ativa o nosso sistema parasimpático, né, que favorece o relaxamento. Então, está ansioso, começa a perceber as coisas ao seu redor com a sua visão periférica. Isso manda para o seu cérebro a informação de que você não está em perigo, que aquele ambiente é seguro. Isso tudo que eu estou falando, que eu já falei, que vou continuar falando como técnicas, você precisa exercitar antes, né, fora dos momentos de ansiedade, para que quando você estiver ansioso, ansiosa, você consiga colocar em prática, tá bom? Então, esse treinamento tem que acontecer antes. Em relação aos pensamentos, né? Os pensamentos que são negativos, o que eu preciso fazer como técnica para modificar os nossos pensamentos? Imagine que seu pensamento, o pensamento negativo, que as preocupações que vão surgindo na nossa cabeça e geram ansiedade, são como convidados. Imagine que esses pensamentos negativos são convidados, e são convidados bem chatos na sua cabeça. Imagina você numa festa que tem ali um convidado super chato, que reclama de tudo, que tá tudo ruim. Esses são os pensamentos. Então imagina que seus pensamentos são convidados chatos, mal educados, que estão ali na sua festa. E o que você vai fazer com esses pensamentos, né? Imagine que chega ali na sua festa convidados agradáveis, né? Como são convidados agradáveis? Eles são o oposto dos convidados, né, chatos. Os convidados chatos ficam reclamando, pensando em coisas ruins, tá tudo ruim, tá tudo chato. Os convidados legais, eles já têm pensamentos mais positivos, eles são motivados, eles são alegres, eles são divertidos. Então você vai trazer para sua mente esses convidados, ou seja, os pensamentos positivos, esses pensamentos alegres. E a alegria, ela vai contagiando, né? Esses convidados, né, legais, eles vão contagiando a festa fica boa. Então essa é a intenção. Repito, é uma técnica que você precisa exercitar fora dos momentos de ansiedade. E por mais que pareça simples e bobo, dá muito resultado. É cientificamente comprovado. Então faz imagina, sabe? Cria essa imagem na sua cabeça. Os pensamentos ruins são aqueles convidados negativos que em algum momento eles vão embora, eles só são convidados, eles não vão ficar ali. E também tem os convidados legais, que são esses pensamentos positivos, então você começa a alimentar esses pensamentos positivos, ou seja, esses convidados agradáveis na sua mente, tá bom? Essa é a técnica para a gente lidar com os pensamentos. E por último, em relação ao comportamento, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a agir de forma desacelerada. Quando a gente está ansioso, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, fica agitado, fica irritado, fica impaciente, não é? Então, para lidar com isso, nós vamos continuar fazendo o que precisa ser feito, mas de forma mais lenta, mais pausada, uma coisa de cada vez. Não pegar 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo e acabar não conseguindo fazer nada. Não, você vai pegar uma coisa, primeiro que eu vou fazer essa conta, depois eu vou pagar, depois eu vou arrumar e assim sucessivamente. Você vai fazer cada coisa pausadamente, lentamente, e isso vai te ajudar a mostrar para o seu cérebro, a ensinar o seu cérebro que você não está em um ambiente
não está em uma situação de perigo, não está em uma situação de ameaça e não há por que ele disparar aquele mecanismo de luta ou fuga. Ou seja, seu cérebro pode relaxar, pode ficar mais tranquilo que você está bem. Lembra que eu falei agora há pouco como o nosso cérebro aprende? Né, que é através das emoções, pensamentos, comportamentos. É isso. Essas técnicas que eu trouxe aqui para você hoje, todas que eu tenho trazido nas lives, vocês têm que fazer a mesma coisa. Começar, entendeu em nível cognitivo, que são os pensamentos? Agora vamos colocar em prática. Agir, fazer. Por mais que seja difícil, por mais que não pareça ter muito sentido, vamos lá, vamos fazer. Logo você vai perceber que aquilo dá resultado e você, vai se alegrar porque você viu o resultado. E aí o aprendizado vai estar consolidado. Esse é o nosso objetivo aqui, consolidar esse aprendizado que é também em um nível cerebral, que é em um nível cerebral, né? Vai ficar registrado ali no seu cérebro, na sua mente, esse novo aprendizado. Se eu fizer isso, a minha ansiedade é reduzida. Se eu fizer aquilo, dá certo, eu me sinto melhor, eu consigo fazer minhas atividades, eu não me sinto ansioso, não me sinto ansiosa. Então, vamos consolidar esses aprendizados que temos recebido aqui.